Bem-vindos a mais um bate-bola com os especialistas Instituto Salute e Instituto Trata em conjunto. Nós vamos falar hoje sobre corrida. Antes de falar sobre esse assunto tão relevante, tão importante, nós gostaríamos de dizer que o Instituto Salute e o Instituto Trata estão de acordo com todas as normas de vigilância sanitária que você deve se preservar e deve ficar em casa. Nós, para fazermos essa live, nós adotamos todas as medidas preconizadas pela vigilância sanitária, com distanciamento interpessoal e todas as regras necessárias para garantir a segurança de nós profissionais e de nossos colaboradores. O motivo da gente fazer essa live é que uma série de pacientes tem nos abordado pelas mídias sociais ou pelas formas de contato, como por exemplo pelo WhatsApp, porque embora eles estejam em casa, eles querem se manter ativos. E para se manter ativos, eles gostariam de ter orientações. Então o objetivo dessa live é orientar você que está em casa ou que de alguma forma consegue se manter ativo, mesmo nesta época de pandemia e de tantas dificuldades. Sem dúvida, a corrida é uma grande alternativa para quem quer manter a sua atividade, porque corrida é um esporte absolutamente democrático que você pode fazer em qualquer lugar, até dentro da sua casa, inclusive dentro da sua casa. Basta que você tenha um espaço pequeno, se você for um indivíduo consegue administrar isso aí, você consegue fazer corrida você, junto com a sua família. Então a gente acha que isso é bastante interessante. Sempre será um tema interessante. Nós reunimos aqui, e eu vou apresentar a todos, o professor Noé Demarchi, que é especialista em pé e tornozelo do Instituto Salute, Dr. Gabriel Guglielmetti, especialista em joelho, professor Tiago Fukuda, representando o Instituto Trata, e eu, Rodrigo Guimarães, que sou cirurgião do quadril. Vou falar um pouquinho então sobre as doenças. Lembrar que a corrida ela é um esporte de movimentos repetitivos e que acomete bastante os membros inferiores. Então, pé e tornozelo, joelho e quadril, talvez, e coluna, talvez sejam as articulações mais acometidas. Vou perguntar para o Dr. Noé Demarchi. Professor Noé, quais são as doenças no pé que o senhor podia chamar a atenção para nós, que são frequentes no corredor? Olha, Rodrigo, essa pergunta é excelente. Tem muitas pessoas que logo que começam a correr já começam a desenvolver sintomas no pé. Se a gente pudesse dividir mais ou menos as doenças do pé do corredor, a gente podia dividir na parte posterior do tornozelo e do retropé e na parte anterior do antepé. A parte posterior, o mais comum são as dores na planta do pé, no calcanhar, que seria a inflamação da fáscia plantar, da fasciite plantar, e do tendão de Aquiles. E na região da parte anterior, na parte distal do pé, onde pegam-se os dedos e os metatarsos, é comum a gente ter as dores que são chamadas de metatarsalgia, por sobrecarga dos metatarsos e até mesmo as fraturas de estresse. Muito interessante. Se você tivesse que escolher uma dessas doenças para falar para a gente, fala um pouquinho sobre uma dessas doenças aí que você elencou, que acometem o pé e que são frequentes e causam limitação. Olha, eu acho que a queixa dessas mais comum que a gente acaba encontrando no consultório é a dor plantar da fasciite plantar. Ela é uma dor que se dá embaixo do calcanhar, uma inflamação da fáscia, que é um tecido elástico que se inflama na sua inserção do calcanhar. Então muitas vezes é chamado também popularmente de esporão no calcanhar. Quando a pessoa começa a ter uma sobrecarga, então que ela aumenta a carga no pé pela corrida, muitas vezes porque ela está com peso um pouco fora do adequado, começa a fazer um esforço físico maior e muitas vezes um calçado que também não é apropriado, os sintomas começam a se tornar bem mais comuns e elas vêm buscar um tratamento. Professor Gabriel, a gente sabe que a estrutura do corpo, a estrutura do organismo é uma estrutura biomecânica interligada.
Você vê aí alguma correlação entre dores numa articulação que podem ser em função de alterações em outras articulações ou causar doença em outras articulações? Como é que o joelho entra nessa jogada aí? Conta para nós. Sem dúvida. É muito comum o paciente aparecer com uma queixa e antes ter tido uma outra queixa relacionada a uma articulação adjacente. Então isso no joelho a gente vê bastante relacionado com o quadril, né, que você pode falar também sobre isso. Então tem pacientes que têm dor na articulação patelo-femoral, né, aquela dor na frente do joelho, por conta de uma fraqueza do quadril. Então, esse paciente começa com dor na patelo-femoral e depois de um tempo ele está com uma tendinite do glúteo médio, uma trocanterite, né, que você pode falar aquela dor que dá do lado do quadril. Então isso é muito comum. Dores nos pés também, para compensar a dor no pé, o paciente pode pisar mais em varo, em valgo, forçando a parte interna e externa do joelho e também causando dor. Então isso é muito comum e no trabalho da fisioterapia, o Fukuda vai falar isso muito melhor do que eu, esse equilíbrio muscular que tem que ser gerado para a pessoa correr sem causar lesões e com um desempenho melhor, isso é fundamental. Então é o equilíbrio do abdômen, da lombar, da musculatura profunda do quadril, né, e a coxa, posterior, panturrilha e a musculatura intrínseca do pé. Tudo isso tem que ter um equilíbrio, né? No joelho, ela perguntou sobre o pé, o que é mais comum no pé. No joelho, o que é muito comum na corrida são tendinites, né? Tendinite do tendão patelar, do tendão quadriceptal, né? Mais comum do tendão patelar, e o trato iliotibial, que é uma estrutura que passa ao lado do joelho e por conta do movimento de dobrar e esticar o joelho, ele acaba raspando no epicôndilo, que é uma protuberância óssea que a gente tem na parte externa do joelho, e isso causa uma inflamação. E é uma coisinha chata de tratar, não é grave, né? É uma coisa que raramente precisa de cirurgia, né? Mas para quem treina com bastante volume e intensidade, atrapalha muito e acaba às vezes demorando meses para resolver. E o tratamento também é chato, né? O tratamento fisioterápico, o Fukuda pode falar um pouco depois, ele é difícil de alongar essa estrutura, acaba não conseguindo alongar. Então tem terapias analgésicas, manuais, que isso pode ajudar, mas é uma coisa chata e o grande problema é quando cronifica, né? Quando a pessoa vai levando isso uma semana, 2, um mês, 2 meses, e aí para sarar isso é chato. Eu acho que vale a pena chamar a atenção, e o Dr. Noé e o Dr. Gabriel já falaram, que essas dores elas podem se cronificar. E elas podem se cronificar na corrida, porque a corrida é um tipo de esporte, quase que um esporte de esforço repetitivo, né? Quer dizer, o gesto esportivo, ele é repetido milhares de vezes durante um estirão de corrida. Quer dizer, se fizer uma corrida de distância média, milhares de vezes você vai repetir o mesmo movimento. Se você tiver alteração em alguma parte músculo-esquelético, como essas estruturas biomecânicas estão interligadas, muitas vezes a repetição desse gesto de forma inadequada perpetua a doença, ou aumenta a doença, né? E vai refletir numa outra articulação. Não há dúvida que o quadril sofre muito também em função de alterações em outras articulações. Então, sobrecarga no pé, sobrecarga no joelho, ou mesmo uma doença própria do quadril podem evoluir com dor. Dentro das doenças mais frequentes do quadril, tem doenças que são dentro da articulação, ou seja, são doenças articulares, da estrutura de formação óssea do quadril, e doenças extraarticulares. Das doenças intraarticulares, a gente tem o impacto femoroacetabular, a lesão do lábio acetabular, algumas lesões de um ligamento chamado ligamento redondo, que está dentro da articulação, e estruturas extraarticulares. Entre as estruturas extraarticulares, o professor Gabriel já falou numa, quer dizer, o trato iliotibial, é só a gente pensar no nome, né? Vai lá do ilho, ou seja, aqui da bacia, depois chega na tíbia, quer dizer, é uma estrutura muito longa que liga peças que estão em movimento e ao mesmo tempo com força motora. Então você pode ter tendinites, você pode ter bursites, você pode ter uma série de alterações ao redor da articulação. Então eu não tenho dúvida que dentro do processo de tratamento é fundamental a gente fazer o diagnóstico, né? Quer dizer, qual é a causa efetiva que está levando ao aparecimento dessas queixas. Pé e tornozelo, joelho, quadril, de forma conjunta, normalmente um caso mais
mais crônico, ou de forma aguda, quando você começa a fazer uma atividade física. E aí eu vou perguntar para o professor Fukuda, como é que ele orienta esses pacientes que querem começar a fazer uma atividade, corrida, mesmo que no ambiente restrito, para evitar complicações. Professor Thiago, o que o senhor pode me dizer? Bom, primeira coisa, boa noite aí a todos que estão em casa. A ideia aqui é fazer algo realmente descontraído, que a gente possa esclarecer dúvidas de vocês que querem começar a correr, de vocês que já correm e até de profissionais da área de saúde que querem intensificar um pouco mais o conhecimento. É bom demais estar aqui com amigos pessoais, bom demais estar com profissionais que eu admiro muito e falando de um tema que é um tema que hoje todo mundo quer correr, todo mundo quer fazer sua caminhada. Isso é importante demais, traz inúmeros benefícios para a saúde, inúmeros benefícios cardiovasculares, enfim. Ficaria aqui até amanhã para falar de todas as vantagens, além da parte emocional e tudo mais. E é óbvio que muita gente que ainda não corre e quer começar a correr, ou aquele que já corre, já caminha, faz um intervalado e quer aumentar o volume, você tem sempre um ditado, um jargão que eu utilizo, que eu aprendi com o meu orientador no pós-doutorado, Powers. Você não tem que correr para ficar em forma, você tem que estar em forma para correr. Eu uso muito isso no meu dia a dia com os pacientes, porque a partir do momento que você se predispõe a começar a fazer a atividade da corrida, além de um reforço muscular concomitante ao treino, você tem que dosar muito volume de corrida. O volume aumentado é o principal vilão que pode gerar essas sobrecargas articulares que foi falado anteriormente. O ideal para que você aumente o volume de um mês para o outro é 10%. Então eu corro 8 km e eu corro 2 vezes por semana. De repente eu quero me inscrever numa assessoria, eu comecei a correr com um colega que corre mais do que eu, e aí de repente do nada eu vou me ver correndo 10 km a cada treino, 2 vezes por semana. De 8 para 10 eu já aumentei aí uns 20%. Então esse aumento, quando ele é muito brusco, esse é o principal fator de risco. Então sendo assim, a dica é, se prepare com um trabalho de reforço muscular, comece a corrida, faça, por exemplo, um check-up, óbvio, não estou nem falando da importância do check-up com cardio, etc. Mas faça um check-up também biomecânico para saber seu padrão de pisada, se você tem um padrão em valgo, varo de joelho, enfim, faça um check-up biomecânico, faça um trabalho de fortalecimento, mas aumente o seu volume de treino em 10% ao mês. O que é volume de treino? É o produto da frequência que você treina na semana, do pace, que é a intensidade, que é a velocidade que você corre, pela distância que você corre, a duração do treino. Então qualquer um desses 3 parâmetros você pode manipular para que aumente de 10% a 15% de um mês para o outro, no máximo. Aí você vai estar dentro de um envelope de função, conhecido como o envelope de função ideal, para você não gerar sobrecarga articular. Thiago, muito interessante isso que você falou, que a gente percebe bastante que as pessoas em geral começam a fazer uma atividade física, não estão preparadas, se empolgam com a atividade física e não percebem que estão causando uma lesão, muitas vezes por conta dessa empolgação. Então acho que essa orientação aí de forma de dosar o quanto ele está evoluindo é impressionante, fundamental, poxa, aprendi bastante já. Vou passar para o Gabriel. Gabriel, nessa época do Covid, como que o indivíduo pode treinar, enfim, tem alguma sugestão sobre isso? O que você tem para nos dizer? Na última década aumentou muito os corredores, né? Tanto nessas provas como recreacional. E talvez nas últimas 2 décadas, né? Eu tenho atendido muita gente que corre, as queixas são geralmente semelhantes. E o pessoal que corre e não pode mais sair de casa ficou meio desesperado, né? Teve até um indivíduo que correu uma maratona na varanda do apartamento dele. Não sei se ela tinha 10 metros. Ele ficou indo e voltando durante 7 horas e completou os 42 quilômetros. Então, não sei se isso é muito recomendado, né? Talvez tenha muita curva, né? Pode ter até uma labirintite, né? Não sei. Agora, para quem está ficando em casa, quem está seguindo o hashtag Fica em Casa, os exercícios de core, esses exercícios para fortalecer a musculatura do quadril são importantes para quando a pessoa voltar a correr, ela não sentir tanta diferença. E para quem está saindo para correr, tem muita gente saindo para correr, a gente vê em volta do Parque do Ibirapuera, tal, tem gente correndo.
quem está saindo para correr tem alguns cuidados. Eu até dei uma pesquisada sobre isso, escrevi uma reportagem sobre isso esses dias e até vi coisas interessantes. Então vamos lá. A primeira, lavar a mão antes de correr, porque às vezes se você estiver contaminado durante a corrida, ficar passando a mão no rosto, se ficar escorrendo o suor do seu cabelo, então para lavar a mão, até tomar um banho antes. Não sei, a gente não tem certeza se isso realmente funciona, mas se você tiver com algum vírus no seu corpo, ele pode escorrer e você se contaminar. Então a primeira é essa. Segunda recomendação interessante, manter distanciamento das pessoas. Então tem um estudo belga que eles mostraram, é um estudo, né, não é uma certeza também, né, eles fizeram um estudo, acho que feito por engenheiro até, para ver a possibilidade do vírus ele percorrer uma distância e pegar em outra pessoa. Então eles viram que a pessoa andando deve se manter uma distância de 4 metros, a pessoa correndo 10 metros, e bicicleta eu acho que 20, bicicleta eu não me lembro, mas também tinha para bicicleta. Então isso é uma estimativa, não é uma certeza, e 10 metros é bastante. Então se estiver correndo na rua e essa distância de 10 metros ela é importante, né? Ela é difícil de conseguir. Outra coisa que pode ser feita é usar máscara. Talvez com a máscara você diminua essa distância de 10 metros, né? Você vai expelir menos vírus ou receber menos vírus de quem está em volta. Uma quarta dica, não correr em região que está cheia de paciente contaminado. Então, eu estava passando esses dias perto da Paulista, e ali tem Santa Marjorie, tem Oswaldo Cruz, Santa Catarina, tem a Beneficência Portuguesa, tudo no mesmo, quase no mesmo quarteirão, e tinha gente correndo sem máscara ali. Eu não me sentiria confortável de correr ali, porque não só porque tem pacientes dentro dos hospitais, mas tem paciente que sai, que tem funcionário do hospital que circula. Então, se passar perto de um paciente desse, uma tossida, você não viu, né, vai saber. Uma outra coisa importante é, quando chegar em casa, tirar a roupa, né? Isso já é uma recomendação, né? Tirar a roupa, tomar banho, tirar o sapato, passar um álcool na sola do sapato, colocar no sol. E uma última coisa, que fugiu agora, mas eu vou comentar uma outra coisa que eu ia comentar antes, acabei não comentando. Aqui todos correm, né? O Fukuda corre, o Rodrigo corre, torceu o tornozelo, inclusive, esses dias correndo, Noé machucou a virilha correndo, né? Mas tudo em esteira, porque está todo mundo respeitando o hashtag Fica em Casa. Veja a quantidade de informação que a gente consegue reunir em poucos minutos e quanto isso pode ser relevante, permitir que o indivíduo não pare de fazer atividade e ao mesmo tempo esteja protegido. A gente precisa lembrar, e a gente tem certeza que isso vai acontecer, que essa fase vai passar para todos nós. Nós vamos voltar às nossas atividades. Mas essa é uma forma de manter a atividade dentro do que é possível, viável, para que quando a gente volte, a gente não tenha que começar a partir do zero. Mas eu vou pegar um gancho aqui do que o Fukuda falou, perguntar para o Noé. Conta para mim, uso de calçado, o Fukuda falou numa avaliação biomecânica corporal, o uso do calçado na corrida, como é que você orienta os seus pacientes? Isso é relevante efetivamente? Como é que o que você nos diz aí, Noé, sobre isso? Rodrigo, questão do calçado é uma coisa fundamental para o corredor não se machucar. É muito comum, às vezes, as pessoas perguntarem, antes de começar a correr, assim, que calçado que eu devo comprar para iniciar, quero começar a correr, virar um corredor. Enfim, o que eu recomendo, primeiro, é comprar um calçado que seja confortável, tanto para o pé quanto para o bolso, porque tem diversos valores aí de calçado, certo? E, inclusive, uma coisa que é recomendável é ter uma renovação rápida do calçado. Todo calçado, quando você começa a usar muito, ele começa a ter um desgaste no solado. Não que você tenha um problema no pé, mas qualquer pessoa gasta mais um lado ou outro do calçado. E isso aí vai colocando o pé numa posição viciada na hora da corrida, que te proporciona um risco maior de você ter uma lesão. Outra coisa que se tem é a possibilidade de, como qualquer loja, o pessoal pergunta, tem um sapato com o pé mais pronado, com o pé neutro, com o pé supinado? Isso aí pode ajudar bastante, mas não a pessoa que vai começar a corrida, às vezes não é a primeira coisa. Você tendo um calçado confortável, com bom amortecimento, esse deve ser o seu primeiro foco. Em pessoas que já estão no nível maior de corrida, com distâncias mais longas, com tempos mais rápidos e tudo mais, quando você tem um desempenho maior, aí o calçado que se adapte melhor à posição do seu pé pode causar uma diferença mais para frente. Isso é muito interessante. Vamos para outro equipamento aí que a gente vê bastante o pessoal usar, alguns esportistas
de bastante relevância tem usado, enfim, são aquelas meias de compressão. Gabriel, você tem alguma experiência com o uso de meia de compressão? Qual é a sua impressão sobre isso? Eu gosto de meia de compressão. Antes da meia, eu vou falar só para finalizar, o último cuidado para correr nos tempos de Covid que eu esqueci, que é importante, é não fazer treinos extenuantes. Tá? E por que isso? Quando a gente faz um treino muito extenuante, sol muito intenso, o sistema imunológico ele dá uma balançada, né? E você fica mais predisposto a se contaminar de qualquer doença. Então, um vírus que espera o nosso organismo dar essa baqueada, o treino extenuante pode ser um problema. E tem relatos de maratonistas, de triatletas que desenvolveram formas graves do Covid. Não se sabe direito por quê. Isso é uma explicação minha, não sei se isso é verdade, mas eu acredito que seja relacionado a isso, né? Quem faz treino de triatlon, maratona e faz muitos treinos e sempre faz um treino forte na semana, se entrar em contato com o vírus no momento de debilidade do sistema imunológico, pode desenvolver uma forma grave. Agora a meia. A meia elástica, pode usar a de média compressão ou até com compressões menores, ela dá um conforto. E a explicação disso, tem umas teorias para explicar isso. Então uma delas é ajudar a drenagem linfática mesmo, né? Então você tendo uma drenagem linfática melhor, você acaba ajudando a sua musculatura, inclusive para se recuperar. Né? Tem estudo de meia elástica, inclusive jogador de futebol, né? Que deram para um time usar e em outro time não, fizeram essas comparações, eu não vou nem falar marca agora, porque não é o caso, não estou fazendo propaganda, mas e eles viram diferença. Os atletas que usavam a meia elástica durante sentiam uma recuperação melhor nos sintomas, né, nos questionários subjetivos aplicados. E para a corrida, a gente vê muita gente usando meia de compressão, tem aquelas meias coloridas que pegam só acima do tornozelo e vai até abaixo do joelho. Isso na prática, eu posso dizer por experiência própria, eu gosto muito de usar meia, eu sinto diferença, quando eu tenho a panturrilha dolorida, eu uso a meia, eu sinto que aquilo alivia mais rápido. Né? E mesmo em lesões musculares de repetição, não sei se você costuma recomendar isso, mas lesões musculares de repetição, principalmente de panturrilha, eu recomendo usar meia elástica. Eu acho que facilita, eu não sei ao certo porquê, mas eu acho que facilita e acelera a recuperação, talvez por essa drenagem linfática melhor. Você tem alguma experiência durante o tratamento, por exemplo, de adutor, de quadríceps, usar alguma compressão? Eu achei fantástica a ideia e vou pensar bastante nisso. E você contando aqui, eu nunca usei para esse tópico, para lesão muscular, mas você contando aqui, na minha cabeça já fazendo um filminho de qual pode ser o efeito, né? A gente usa muito as tiras inguinais para quem tem lesão de adutor, que tira a carga insercional de adutor. Eu uso muito essas bandagens ou essa tira para aliviar tensão no trato iliotibial, porque ela aperta, mesmo princípio do tenista, né? Então talvez seja algo mecânico mesmo, não só de linfático, mas algo mecânico que faz a compressão e evita uma sobrecarga muscular. Então eu vou parar para pensar, aprendi bastante agora. Gostei da ideia. Eu tenho eu também uso meia de compressão e para mim faz diferença, né? Eu acho que melhora bastante a minha performance, eu sinto menos dor no outro dia, enfim, na hora que eu estou correndo eu acho bem interessante. Quer dizer, eu não sei exatamente qual é a explicação, mas o efeito prático, para mim, ele é nítido, né? Mas eu tenho uma pergunta para o Thiago, a gente deve alongar, a gente deve reforçar a musculatura, deve fazer um aquecimento antes. O que você diz para as pessoas que vão começar a fazer corrida? Como é que é essa preparação antes do indivíduo começar a correr? Qual é a sua orientação? Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito boa, né? Porque o alongamento é sempre a eterna discussão que a gente tem. Hoje não existe respaldo nenhum científico, tá? De que você precisa alongar antes da corrida, de que isso é um aquecimento. Zero. Então hoje a resposta seria não há necessidade de alongar pré-corrida. Só que é óbvio que eu trabalhei muito tempo com futebol também, tem toda uma cultura do futebol de alongar antes do treino. Mas assim, querendo ser mais prático aqui, não há necessidade. O melhor aquecimento que você pode fazer antes da corrida é ou começar com uma caminhada ou o primeiro quilômetro fazer com um pace mais alto, ou seja, mais lento, ou você, de repente, o que eu faço com os meus ex-pacientes que agora estão correndo é pedir para ele fazer uma série de exercícios de fortalecimento. Então eu vou lá e passo 3, 4 exercícios de glúteo, 1 ou 2 de quadríceps, 1 de panturrilha, sem chegar no nível de estresse, sem chegar em falar em hipertrofia, mas ele faz o próprio exercício
de fortalecimento como um aquecimento. Terminando isso, ele começa o treino. Como não é um esporte de arranque, a gente está falando mais de corrida de rua, não há o risco de você ter um estiramento, ter uma ruptura muscular, porque é um esporte que você começa com pace mediano, não é tiro, é totalmente diferente de atletismo, de cara que corre velocidade, falando aqui de corrida de rua. Então o aquecimento seria isso, um trabalhinho de exercício, de fortalecimento ali de 5 minutos já é o suficiente. O alongamento não há necessidade, não estou querendo dizer que você que corre, você perdeu tempo a vida toda, não estou querendo dizer também que você nunca mais precise fazer. Eu estou tentando ser prático, mas embasado no que já existe publicado, que alguém testou e mostrou que realmente quem alonga antes do treino tem menos risco de lesão, menor incidência de lesão durante o ano. Isso não existe. Muito menos depois também não tem, tá? É mais o conforto da pessoa de falar, eu tenho um conforto, eu sinto que depois do treino eu dou uma alongada, eu tenho um conforto com isso, ótimo, não vai fazer mal, mas também não vai fazer bem. Deixa eu falar uma coisinha sobre isso. Concordo com tudo que o Fukuda falou. Eu acho que tem 2 pontos importantes nessa história do alongamento. Antes dos 2 pontos. Isso é uma coisa controversa, tem estudo que fala que não adianta não alongar. Tá? Os 2 pontos que eu considero. Primeiro, depende de modalidade. Então, tem modalidade que aquece de um jeito, modalidade que aquece de outro. Tem modalidade que alonga e não alonga. Por quê? Isso foi meio que percebido na prática. Então, assim, eu gosto de correr, eu nadava, e eu tenho esse histórico de atleta, mas o meu esporte principal era futebol. E no futebol, se eu não alongar, eu hoje em dia, com a minha idade, se eu não fizer um bom aquecimento, alongar, mais aquecer mais um pouquinho, dar uns tiros, se eu entrar antes disso, eu me machuco. Isso aí, desde pequeno eu me machuquei muito, mas agora mais ainda. O pessoal aqui sabe bem disso. Então, eu acho que o futebol é um esporte que o alongamento vai bem. E a corrida já não alonga para correr. A natação tem estudo mostrando que compararam isso, alongar e não alongar. No grupo que alongava tinha mais lesão, isso em nadador profissional. Tá? Então isso é uma coisa controversa e depende da modalidade e depende de mais uma coisa, que é o segundo ponto que eu ia colocar. Depende de cada um. Então vamos lá, vou dar um exemplo da minha esposa, que era nadadora, ela tem um alongamento, ela coloca o pé na cabeça, se ela quiser. Nunca sentiu necessidade de alongar para nada. Eu sou totalmente travado, para encostar a mão no joelho eu já tenho que fazer uma forcinha. Para chegar no chão eu não chego. Então assim, eu sempre senti necessidade de me alongar. Então eu acho que depende da modalidade e depende do indivíduo, né? Se tem frouxidão ligamentar, se não tem. Então, na verdade, quando faz esses trabalhos, a gente acaba misturando as coisas. Mistura gente que tem frouxidão com gente que é travada, e aí o trabalho dá um resultado e a gente vai, né, levar isso para a população em geral, às vezes não está certo. Acho que é uma coisa que precisa ser mais estudada, mas assim, eu concordo perfeitamente. Falar que alongar prevenir lesão, a princípio não. Ué, só uma pergunta que veio aqui pra gente, acho que o Rodrigo é a melhor pessoa para responder isso. Pessoa que tem artrose no quadril, é indicado correr ou ficar limitado só a fazer caminhadas? Acho que essa pergunta é muito interessante. Primeiro eu queria agradecer aí quem mandou a pergunta, obrigado. Na verdade depende do nível de artrose, né? Lembrar que a artrose ela pode ter uma correspondência clínica ou eventualmente ela é um diagnóstico feito num exame de imagem, né? Então o paciente que tem diagnóstico de artrose, que seja uma artrose na radiografia, no raio-x, né, que a gente chama de raio-x, ou em algum outro exame de imagem, e tem uma consequência clínica com limitação, claro que esse não é um indivíduo que está liberado para sair por aí correndo, né? Por quê? Porque a corrida é um gesto esportivo repetitivo e de impacto. Então qual é a sugestão? Antes de fazer qualquer atividade esportiva, tentar ganhar um equilíbrio com fisioterapia, ajustar a musculatura, e se porventura esse indivíduo chegar no equilíbrio, fazer algum tipo de atividade, de preferência sem impacto, né? Então não acho que a corrida seja a melhor indicação. Normalmente caminhar não é um problema. Agora, os indivíduos que têm artrose, que são artrose mais grave, limitante para as coisas básicas do dia a dia, normalmente precisam de um tratamento mais específico, né? E o tratamento aí vai depender do tipo de artrose que ele tem. Então, quem tem artrose do quadril está proibido de caminhar, está proibido de correr, não está proibido, mas ele precisa ser avaliado de forma muito minuciosa para ver se não vai piorar o seu quadro, né? Então, antes de correr, procure um bom especialista em quadril. Bom, para dar continuidade, nós já falamos aqui de vários tipos de abordagem, de doenças diferentes. Não há dúvida
que o tipo de atividade ela propicia um tipo de doença mais frequente. Professor Noé, o uso de palmilhas está recomendado para quem tem alguma alteração no pé antes de começar a correr? Existe algum conforto que a palmilha pode trazer eventualmente? Olha, falar sobre palmilha sempre gera um pouco de polêmica, não tem jeito. Também com alguns lugares, várias lojas que oferecem avaliar você, todo mundo teria que sair com palmilha pela recomendação da loja. Palmilha tem indicação, com certeza, em quem tem algumas deformidades graves que conseguem se corrigir no pé. Então pessoas que têm um arco muito baixo, pessoas que têm um pé mais cavo, mais arqueado, que pisa com o calcanhar mais para dentro, uma palmilha com certeza pode ajudar na acomodação. Só que às vezes assim, tem um problema na percepção da pessoa, do indivíduo que quer correr. Ele quer resolver o problema dele, acha que a palmilha é quem vai melhorar o desempenho dele. Como perguntar, o sapato que vai melhorar? Não é exatamente isso. Isso é uma muletinha que você tem para te ajudar. O que vai melhorar muito mais a função do pé em relação à palmilha é um bom trabalho muscular. Então, fortalecendo a musculatura extrínseca para manter a sustentação do arco do pé. Hoje em dia se mostra muito também estudos que se falam sobre o foot core, né, que é fortalecendo a musculatura intrínseca para ter um desempenho melhor e uma menor sobrecarga nas articulações. Então, isso aí tem que ser levado em conta, além de você só usar o objeto que seria a palmilha em si, certo? Mas eu acho que assim, ela é bem indicada quando bem avaliado e quando você vê uma necessidade, uma deformidade um pouco mais acentuada, que ela pode não aliviar só os problemas do pé, como também problemas de sobrecarga no joelho e no quadril. Muito interessante. Recebemos uma outra pergunta aqui que foi encaminhada, eu acho que em função da pergunta que eu recebi, eu vou passar essa para o Gabriel. Gabriel, correr, atividade física, causa artrose? Essa é uma pergunta bem frequente, né? A pessoa corre, faz isso porque ela sente que faz bem para ela, é saudável, ela emagrece, e aí ela vê que está sendo ótimo para ela, mas ela vem e pergunta, mas isso vai me causar artrose? E é difícil de responder. Para a gente chegar nessa resposta, é interessante citar uma coisa que o Fukuda já citou, que é o Scott Dye, que foi quem descreveu o envelope de função. Então esse cirurgião ele é um tanto quanto excêntrico, né? Ele fez uma cirurgia nele mesmo, sem anestesia, para fazer um mapa de dor do joelho. Ele só fez anestesia na pele, fez artroscopia e fez um mapa de dor. Ele estudou muito cartilagem, e ele viu que, só para introdução, cartilagem é o que recobre o osso na articulação, né? E é o desgaste dessa cartilagem que leva à artrose, que é a degeneração da articulação. E isso, quando é difuso, pode causar dor ou não. Tem pessoas que têm artrose e têm pouca dor, né? E essas pessoas acabam continuando fazendo atividade. Agora, para responder, o esporte vai causar artrose? O que vai causar artrose, em primeiro lugar, é a vida da pessoa, né? Se a pessoa viver 80 anos, ela vai ter algum grau de artrose, né, em todas as articulações. Se ela fizer atividade física extenuante, talvez ela tenha mais artrose. Se ela tiver lesões, entorses, fraturas, ela vai aumentar a chance de ter artrose. E o tal do envelope de função é o seguinte, é o quanto que a nossa cartilagem ela suporta, baseado no que a sua musculatura está preparada. Então, se o músculo está fraco, você tem uma sobrecarga maior da sua articulação. E a sua cartilagem, você pode sair do seu envelope de função. Então, a atividade física ela é boa para a cartilagem, até porque o que nutre a cartilagem é o impacto, é o contato, é o movimento. A cartilagem é nutrida pelo líquido da articulação que entra por microporos, né? A cartilagem não tem vaso sanguíneo, então não tem nada de nutrição de vaso, é o líquido. Então precisa de movimento. A pessoa que fica deitada um mês numa UTI, sem movimento, ela vai acabar com a cartilagem dela. Então o movimento, a corrida, o impacto, ela é bom para a cartilagem, até um certo ponto. E qual ponto é esse? É o ponto que a musculatura permite. E a genética da pessoa. Tem pessoas que vão ter artrose independente de qualquer coisa. Vai chegar com 40, 50 anos e vai desenvolver artrose. Então, o componente genético da artrose é muito importante. Mas para falar corrida causa artrose ou não,
até um certo ponto não vai causar artrose, vai ser benéfico para a cartilagem, e depois de um certo ponto vai fazer mal. E depende do biotipo da pessoa. Aquela pessoa muito pesada, né, aquela pessoa mais quadrada, você vê que ela vai ter dificuldade para correr, enquanto que aquele queniano magrinho, que parece um pássaro, né, parece que tem ar dentro do osso, ele corre, que é uma beleza, não deve fazer mal nenhum para a articulação dele. Então, cada um vai ter que sentir. E como ele sente isso? Você corre, se sente bem depois? Ótimo, foi saudável. Correu, ficou dolorido, o joelho doeu, inchou, provavelmente você está causando lesão para sua cartilagem. Então a pessoa vai tateando e vai progredindo no fortalecimento para conseguir aumentar o volume de treino, a intensidade, e vai sentindo qual que é o limite de cada um. Mas se causa ou não causa, a resposta é complexa. Eu posso acrescentar uma Claro. coisa que vai bem no mesmo nível de resposta. Teve um trabalho que saiu na JUSPT, que é uma revista, para quem não é da área, uma revista da área de reabilitação, que eles fizeram um cross-section bem grande, aí, um tempão de avaliação, e eles pegaram e fizeram em percentual quem é que tem mais risco de desenvolver artrose, né? E avaliaram uma série de corredores sedentários, enfim. Com 13,8%, esse trabalho de 2016 na JOSPT, que agora falhou o autor, mas 2016 JOSPT. 13,8%, algo assim, que tem o maior risco de desenvolver artrose é o maratonista, ou seja, o cara que tem um volume muito alto de treino durante muitos anos. O segundo foi o sedentário, com 10%, 11%, muito próximo do maratonista. E em último lugar, aí, que tem o menor risco de desenvolver, também agora me falha um pouquinho, mas diria que 6%, 7%, é o corredor recreacional. Então deve ter alguma coisa aí na lei de Wolff, deve ter alguma coisa aí de estruturação que quando você dá carga, realmente você protege a cartilagem dentro do efeito piezoelétrico, você protege a cartilagem com carga desde que ela entre dentro do envelope de função. Se você der demais, ela vai desgastar, se você conseguir padronizar isso, mas nem sempre o esporte é isso. Às vezes o cara quer fazer maratona, não estou querendo desencorajar todo mundo não. Todo esporte tem o seu preço em curto, médio e longo prazo. Futebol maravilhoso, mas tem vários atletas que com 35 anos pararam de jogar com artrose. Então não quer dizer que você vai jogar bola que você vai ter. Então concordo muito, só citei esse paper aí para corroborar tudo que ele falou. Indo mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente tem que ter aí, talvez, para o indivíduo médio, né? Não para o ultra demanda, nem para o indivíduo que não tem demanda nenhuma, se o tipo de piso, se variar o tipo de piso mais duro, piso mais macio, pode mudar alguma coisa, por exemplo, nas doenças do pé. O que você acha, Noé? Depois eu gostaria que o Thiago desse essa impressão dele também sobre isso. Em relação ao pé, a gente vê cada vez mais pessoas com outras alternativas. Gente que não só corre no parque ou na rua, mas tem corridas de montanha, corridas na areia, tem essas corridas com outros desafios, que tem salto e tudo mais, que tem ficado mais na moda. Quando você está numa situação dessa, com certeza o seu risco de lesão vai aumentar. Vai aumentar por quê? Imagina que num lugar plano, uniforme, você vai ter uma carga linear praticamente no seu pé, que vai depender da carga sua, do seu peso, e da velocidade e distância que você vai colocar nesse pé. A partir do momento que você varia um piso, então ele é um piso mais fofo, ou ele é um piso mais irregular, que ele afunda mais, ou que ele tem uma inclinação, você precisa, primeiro, ter uma musculatura um pouco mais trabalhada para te dar uma sustentação maior, para você ter um trabalho de propriocepção mais firme também. Senão você corre risco de lesões, até de quedas mesmo, com entorses mais graves, além das primeiras lesões que a gente já falou sobre repetição. Ah, muito interessante. Tiago, tem alguma forma aí de diminuir a possibilidade de lesão, então? Quer dizer, indivíduo que vai ter variabilidade de pisos, como é que você lida com essa situação? Eu até estava brincando com o paciente, né, que ele nos procurou, que ele estava se preparando para uma maratona na montanha. Tem um nome lá específico da prova. Eu falei, cara, não contente em fazer 42 km, você ainda quer fazer na montanha, subindo e descendo. Mas é o esporte é isso, é você tentar vencer o teu corpo, são os desafios diários, né? Em relação a tipo de piso, eu não lembro de ter lido algo a respeito, mas tentando usar o nosso dia a dia clínico como base para essa resposta,
Acho que o mais importante é controlar o volume, independente do piso. Segundo ponto mais importante é você estar preparado para receber aquela sobrecarga. E feito isso, estando com esses dois blocos bem próximos aí, a gente vai para o piso. Vamos pensar o que eu falo para um paciente que está reabilitando, já está assintomático e quer voltar. Eu falo, cara, tenta começar a correr na esteira. Põe 1 grau de inclinação na esteira para simular aí. Tem muitos colegas da educação física que me ensinam essas coisas, né? Então põe 1 grau de inclinação na esteira para simular a resistência do ar e começa ali. Quando você está com 15, 20 minutos, 30 minutos, está bem, está sintomático, sentindo bem, vai para a rua. Na hora que você está na rua, está bem, está no terreno, uma pista de atletismo, por exemplo, é óbvio que ali o piso é um pouquinho mais emborrachado, dependendo da pista. Seria melhor do que asfalto duro, porque tem um pouco mais de amortecimento. Mas é difícil a gente precisar, porque se você aumentar o volume de forma muito intensa, mesmo na pista de atletismo emborrachada, você vai machucar uma hora. Então, é óbvio que uma chance maior de entorse de tornozelo vai ser maior quando você for para a montanha, tem pedra, tem salto, tem mudança de direção, tem descida, subida, é óbvio que você vai ter outros riscos, né? Então, acho que seria essa a sequência, esteira, depois piso mais emborrachado, depois rua e depois areia e montanha, que aí tem um desnivelamento, você não sabe o que pode vir, né? Tem buraco e tem tudo mais. Seria essa escadinha, desde a maior facilidade para maior dificuldade, mas aqui, tomando como base, de uma forma um pouquinho mais empírica, de uma forma mais, mostrando mais o meu dia a dia do que propriamente usando ciência para dar essa resposta aí. Muito interessante, quer dizer, veja que a gente está conseguindo chegar aí mais ou menos no consenso, ouvindo a todos, que você tem que estar bem, independente da atividade física que você vai fazer, no nosso caso aqui é a corrida, mas mesmo na corrida você tem variações de tipos de corrida, né, de modalidades de corrida, e não há dúvida que para qualquer uma delas o mais importante é você fazer uma preparação, né? Gabriel, o que você pode nos falar aí um pouco mais? A gente estava conversando agora há pouco de subir escada, como preparo para a corrida, né? Subir e descer escada. Isso pode ser um tiro no pé, né? Subir escada força muito a articulação patelofemoral e força muito a panturrilha também. Então, às vezes, a pessoa está agora no período de quarentena, resolve ficar subindo escada do prédio, não está preparado para isso, desenvolve tendinite do Aquiles, dor patelofemoral, né? Sobrecarga do mecanismo extensor do joelho. Subir escada não é ruim, é bom. Mas para quem tem algum problema patelofemoral, se subir escada a mais do que está preparado, pode passar a ter dor patelofemoral. Uma outra coisa interessante que a gente não comentou é a coluna. Então, às vezes a pessoa fala, tenho hernia de disco, tenho dor nas costas, não posso correr. E tem estudo recente mostrando que quem corre, por conta do fortalecimento que gera aqui na musculatura lombar, abdominal e do quadril, ela acaba estabilizando a coluna e diminuindo dores que ela tinha antes de correr. Então, a corrida, é claro, que uma pessoa que tem problema na coluna, se sair correndo, vai doer, porque força a coluna. Mas se ela fizer um preparo e passar a correr, ela vai passar a ter uma musculatura mais forte, que vai proteger de dor lombar. Tá? Então, isso é uma coisa interessante em relação à coluna lombar. Muito legal. Eu acho que a gente, como uma introdução, essa é a primeira live Instituto Salute, Instituto Trata. Eu acho que a gente abordou de uma forma genérica, generalista, por isso temos os especialistas aqui, nesse bate-bola com os especialistas, Instituto Salute, Instituto Trata. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, até porque não teríamos tempo para isso, mas dar uma introdução de que você tem a capacidade de fazer atividade física, de manter-se ativo, com algum grau de segurança, porque nós temos, já afirmei isso e vou afirmar novamente, nós vamos passar por essa fase, a nossa vida vai voltar ao normal, e no retorno ao normal nós gostaríamos que todos estivessem mais próximo do normal possível. Então, eu vou pedir que cada um aí dê o seu último recado para a gente poder encerrar essa live. Noé, o que você tem para nos dizer aí? Eu queria agradecer meus colegas, sócios aqui do Salute, o Fukuda, sócio do Trata, todo o Ralph e o Paulo que estão aqui também, certo? E todo mundo aqui do Trata que participa com a gente de outras reuniões, que essa seja a nossa primeira de muitas. Então, uma boa noite a todos. Fukuda.
Não, bom demais, tá com, como eu disse, pessoas especiais aí, cirurgiões que eu confio muito, e essa parceria que nós fizemos aqui na nossa unidade do Jardins, do Instituto Trata e do Instituto Salute também. Temos também o ITC Vertebral aqui, o Instituto Pilates. Foi uma parceria maravilhosa e é legal que esse tipo de discussão a gente tem sempre aí nos corredores e não sabe o quanto é bom para a gente poder ter pessoas tão boas assim próximo, que a gente pode discutir. Agradeço muito o Dr. Ralph Flores, que está aqui também segurando o celular para mim, o Dr. Paulo Quemelo, nosso sócio aqui. E é isso, pessoal. Sempre em frente, conte comigo para o que precisar aí. Eu queria agradecer a todos que assistiram, o prestígio aí, para mim é um grande prazer participar aqui dessa mesa, né, que foi uma mesa de alto nível. E a gente tem umas ideias para fazer semanalmente, né, esse bate-bola, inclusive sobre corrida. Tem alguns temas que a gente acabou não tocando, que a gente queria falar, vamos deixar para uma próxima. Então, boa noite a todos, e o Covid vai passar, tá? Acho que já está passando, vamos ser otimistas, tudo vai dar certo aí, e quem corre, né, corra com cuidado em tempos de Covid. Então, pessoal, obrigado pela participação, é um prazer estar com vocês. Lembrar que o Instituto Salute, o Instituto Trata, tem formas de atender. A gente está fazendo a telemedicina, está fazendo atendimento domiciliar, e a clínica, dentro dos padrões permitidos pela vigilância sanitária, também faz o seu atendimento com segurança. O mais importante é que você esteja seguro. Nós estamos aqui para atendê-lo, para que você tenha sempre aí saúde, que você tenha aí uma capacidade física mantida, porque a gente tem certeza que uma cabeça boa num corpo sadio é o que vai dar bom resultado em longo prazo. A gente tem visto, isso é muito importante, que indivíduos que têm capacidade física, a melhor capacidade física, têm suportado mais, mesmo quando adquirem essa doença, o Covid-19. A gente não quer ninguém doente, mas se você pegar a doença e tiver uma capacidade física de reação maior, provavelmente você vai melhor. Então, conte com a gente, Instituto Salute, Instituto Trata. Muito obrigado. Até a próxima.